Por volta de meio-dia, o presidente Ivan Sartori nos recebe. Dizemos de quão importante seria ter um prazo para os bons entendimentos que estavam avançando nos 3 níveis de governo. Nos diz, olha, é preciso ter algum documento, alguma coisa que possa ser efetivo. E nos deu o nome e o telefone do síndico da Select S.A. da Massa Falida. Telefonei para ele, podemos nos encontrar na sala do juiz Luiz Beethoven Ferreira. Fomos lá no 9º andar, 18ª vara, e perante o Jorge Wada, síndico, de seus advogados. Mais de 1 hora de conversa, expusemos tudo que poderia decorrer se fosse realizada a reintegração daquela maneira. Poderia haver problemas sociais gravíssimos. O juiz pergunta ao senhor Jorge Wada: o senhor concorda, não com 30 ou 60 dias que os parlamentares estão observando, mas 15 dias, o senhor concorda que possa haver um adiamento para que se chegue ao entendimento dos 3 níveis de governo? Sim, concordo, em que pese o senhor Elu, advogado, tem até dito, olha, eu não recomendo, mas o Jorge Wada aceitou. Então, senhor, por favor, escreva um requerimento, uma petição, dizendo que concorda. Ele foi à sala dos advogados, escreveu, aguardamos, todos nós assinamos, conforme a determinação do juiz, que ligou para a doutora Márcia Loureiro e disse, olha, considerei importante 15 dias de prazo. Ela, segundo ele, ela estava assim meio não conforme com essa decisão, e ele falou, é importante que vocês levem-na ao presidente Ivan Sartori e pode falar inclusive com o Rodrigo Capês, que é o juiz que estava inclusive no nosso diálogo antes com o Ivan Sartori, e assim nós levamos pessoalmente para entregarmos nas mãos do Rodrigo Capês, porque o Ivan Sartori estava presidindo uma reunião de 25 desembargadores, algo assim. Naquela tarde, fomos aonde estava na Secretaria Municipal de Educação, a Secretária Nacional de Habitação, Inês Magalhães, a quem nós transmitimos, estavam discutindo a favela do Moinho, mas houve ali uma breve interrupção para informar, e eu falei então daqueles 15 dias, a senhora Inês Magalhães, que ia no final daquela tarde para Brasília, estava disposta a receber, e lá na Secretaria-Geral da Presidência, o prefeito, porque faltava o entendimento com o prefeito Eduardo Cury de São José dos Campos. Saí 1 minuto da reunião, Adriano Diogo estava junto, e para falar com o governador Geraldo Alckmin, e disse do entendimento relativo aos 15 dias, do esforço que estávamos fazendo, da boa disposição do governo federal. E o governador Alckmin me disse no telefone, do ponto de vista do governo estadual, se houver o entendimento do governo federal com a prefeitura, nós faremos toda a infraestrutura necessária no Pinheirinho. Liguei insistentemente para o prefeito Eduardo Cury e falou, olha, eu vou amanhã para São Paulo, eu tenho que falar aí com o pessoal da Justiça, daí eu prefiro até então te encontrar onde você quiser. Se quiser eu vou aí onde você estiver. Eu falei, eu vou à sua casa. Chegou 10 para as 4 da tarde, sexta-feira, dia 20, e conversamos por quase 1h30, até 5h15, 5h20. Aí ele contou todo o histórico do Pinheirinho, de como ele tinha muitas vezes tido diálogos com o pessoal, inclusive com o Antônio Ferreira, que tinha o Toninho, que tinha dito às vezes, olha, o senhor não vai me convencer de que nós não devemos ocupar, porque quando há áreas socialmente não aproveitadas,
utilizada, seja no campo, seja na cidade, direito. Então não vai me convencer, falou, bom, nós sobre isso temos discordâncias, ele até citou, mas com respeito às crianças, aos idosos, às famílias, lá eu como prefeito tenho que cuidar da educação, da saúde e outras coisas. E saímos de lá, e eu com um apelo forte para que houvesse o entendimento das três partes, e com Ivan Valente e os outros parlamentares, Simão Pedro que estava lá, Paulo Teixeira bastante, acompanha tudo, nós fomos à Assembleia, convidados pelo pessoal do Pinheirinho, e lá eu contei essas histórias brevemente aqui, mas com mais detalhes para todos, e disse a eles, olha, é importante que vocês tenham o comportamento mais sereno possível, procurem não criar situações de violência, a queima do ônibus que aconteceu há 2 dias não foi uma boa coisa do ponto de vista da força do movimento, e falei coisas assim, e as pessoas acharam que eu tinha dado a notícia de que de fato haveria os 15 dias, pelo menos, para realizarmos o trabalho o mais rápido possível para entendimento. No domingo, 6h30 da manhã, Tonhão Dutra começou aqui, pá, já estou ouvindo tiros no telefone, a polícia chegando lá com helicópteros, uma barulhada. Fale com o governador se possível. Liguei, não respondi o palácio. 7 horas da manhã, estava no portão, 8h30 da manhã, Geraldo Alckmin, o governador me recebe, um cafezinho e tal. Eu falei, olha, está um problema extraordinário ali, e não, vamos ligar. Ligamos para o Capês, para o coronel Messias, o que estava comandando a tropa. Não, vamos fazer tudo com respeito, pode ficar sossegado, senador, vai ser... Eu estou ouvindo tiros no telefone, lá o Tonhão falando. Estava preocupado, então... E durante aquele dia todo, Toninho, Zé Maria, Tonhão Dutra, cada hora me telefonava dizendo de problemas que estava havendo. Ivan Valente, que tinha ido ao Pinheirinho na véspera comigo, estava lá no local, e volta e meia me telefonava, e eu ia telefonando para o Capês, para o secretário Pereira Pinto, da segurança, dizendo que estava havendo abusos mais diversos. Bem, vocês sabem já, e queria lhes informar, 9 horas da manhã, quinta-feira próxima, estão convidados para a audiência pública sobre o Pinheirinho, os representantes da comunidade do Pinheirinho, acho que vocês estão se organizando para estar lá, o Toninho e outros estarão. Estão convidados o prefeito Eduardo Cury, a secretária nacional de habitação, Inês Magalhães, o Paulo Maldos, que esteve ali representando a Secretaria-Geral da Presidência, que a certa altura, a hora que foi falar com um dos oficiais comandantes lá, falou, eu sou secretário-geral de coordenação da Presidência da República, de coordenação de movimentos sociais, de articulação social, e não, aqui só não pode passar, mas eu sou isso, diga à presidenta para falar comigo que se quiser aqui passar, porque aqui não passa, não permitiu, foi a maneira como trataram o Paulo Maldos. E mesmo os parlamentares não tiveram toda a liberdade de poder verificar tudo o que estava ocorrendo naquele dia. E tantos depoimentos, inclusive, eu até pedi a uma das voluntárias solidárias, que está gravando vídeos, para fazer uma apresentação em vídeo na Comissão dos Direitos Humanos, a partir das 9 horas da manhã, quem quiser pode assistir pela TV Senado, mas então também foram convidados o secretário de Habitação do Governo do Estado, o Silvio Torres, a secretária da Justiça, Heloísa, e os
o Ivan Sartori, a Márcia Loureira, que eu fui já avisei pessoalmente, eu fui ao gabinete dela, falei com ela e com o marido, e também o Rodrigo Capês e o Luiz Beethoven Ferreira, porque eu quero ouvir deles a respeito da responsabilidade que eles têm nos episódios em que direitos de pessoas foram inteiramente desrespeitados. Eu escrevi com o Ivan Valente um artigo de 9.000 toques, reduzimos para a necessidade para 3.600, para que vai sair na Folha amanhã. Houve uma operação ali, cerca de 2.000 policiais que avançaram sobre toda a área do Pinheirinho, com helicópteros, com tratores, com de tudo, e vieram com peruas da rota e tudo, e no Pinheirinho e adjacências, para onde inclusive os moradores foram levados, como por exemplo no Campo dos Alemães. E acho que a polícia estava querendo mostrar esse pessoal não é trabalhador, são criminosos, são traficantes e tal. Então, vamos ver onde é que tem droga. Então, foram ao Campo dos Alemães, numa determinada rua, e ali, às 11h40 da noite, havia 7, 8 pessoas que estavam se preparando para comer uma pizza. A moça de 26 anos, cortando a pizza na cozinha, o companheiro dela, de 17 anos, completou 18 esses dias, estava deitado no sofá. De repente entraram, pegaram o rapaz, agrediram-no, colocaram-no no chão, chutaram-no na cabeça. Ele está lá com a cabeça inchada. Eu fui à Fundação Casa. Daí a moça que estava cortando pizza olhou. Antes disso, acordou um senhor de 87 anos, que era o pai desse rapaz, que estava de cueca e camisa, dormindo. Aí apontaram a arma para ele: se eu fique aqui no quarto, não saio. E ele, em que pese ele estivesse ouvindo o filho chorar, gritar por socorro, aí veio a moça, preocuparam o que aconteceu, tal, agarraram-na pelo pescoço, levaram-na para o quarto na frente da cozinha, tiraram a roupa dela e puseram no banheiro. Vou contar para ver o grau a que chegaram. E com todo respeito à PM, isso aqui, alguns membros da PM, não estou falando a PM isso, mas alguns membros da PM estão se portando assim, isso precisa ser colocado. E daí obrigaram-na a tirar a roupa, obrigaram-na a sexo oral. Estava a certa altura, puseram-na de 4 perto do chuveiro. Aí o policial tira para fora o membro, e aí ela fala: eu tenho HIV. Mas como é que o senhor tem HIV? Mas você não tem namorado, o seu companheiro? Mas é que com ele eu uso camisinha. Então onde é que está a camisinha? É que hoje eu estou incomodado, o senhor pode ver, aqui está o ovelho, estava lá no chão ainda. E só quando ela falou isso, embora não tendo, é que ele recuou um pouco. Daí foram ao terraço em cima, outro grupo de policiais, onde estavam a outra colega de 20 anos, e estavam com 2 amigos. Aí puxaram-na para baixo, levaram-na para o outro quarto. 3 policiais obrigaram-na a sexo oral, levaram-na a dar uma volta na perua de rota e chegaram a falar para ela: que tal, você aguenta 8? Então eu vou te levar para um lugar aí, quando você pode. Ela gritava, chorava tanto e tal, acabaram levando-a de volta. No caminho ela viu esse pessoal cheirar cocaína. E o rapaz, o de 17 anos, colocaram para ele na frente das moças, pegaram um cabo de vassoura, puseram uma pomada,
creme, um talco na ponta e disseram, olha aqui, ó, ou você conta onde está a droga, ou nós vamos enfiar em você. Se enfiarmos isso, você vai sentir um pouco de dor. Se enfiarmos isso, você vai ter hemorragia. Se enfiarmos isso, você vai morrer. E eu não sei exatamente o quanto, porque ele estava inteiramente destroçado, não chegamos a perguntar todos os detalhes, mas fez o exame no Instituto Médico Legal. Felizmente, bom, eu fiquei lá tão indignado, fui ao palácio, falei, o Sidney Beraldo me recebeu, no dia seguinte o comandante da PM, eu contei todas essas coisas e transmiti ao governador que isso é algo totalmente inadmissível. Ele disse, então vamos apurar com todo rigor. Felizmente foram tomadas os depoimentos perante o promotor de justiça da Vara da Infância e da Adolescência, promotor de justiça civil, delegado do 3º DP. Nesta semana, por 2, 3 dias, a Corregedoria da PM trouxe as moças que foram ouvidas aqui na Corregedoria da PM, e eu quero dizer, eu marquei para amanhã, 11h30 da manhã, uma visita ao presidente Ivan Sartori do Tribunal de Justiça. Eu vou contar essas coisas para ele e dizer que eu avalio que ele é responsável por abusos contra o direito de cidadania de pessoas extremamente carentes. E se ele avaliou que era tão importante proteger o direito de propriedade dos que têm o direito à massa falida de Seleco e a propriedade dos móveis, brinquedos, cachorros. E a dignidade dessas moças, onde está isso? E eu quero dizer ao juiz Sartori, eu acho que o senhor é responsável por isso. Isso precisa ser objeto de análise do Conselho Nacional de Justiça.